Boa noite a todos. Me permitam ofertar o meu abraço fraterno e carinhoso a cada um de vocês, participantes da reunião desta noite, e também aqueles que nos assistirão pela internet, pelo vídeo, dos trabalhos dessa noite da Casa SEAC, Casa Espírita Allan Kardec de Botucatu, hoje, dia 12 de outubro de 2025, 19 horas e 30 minutos. A missão de levar o consolo e a orientação da doutrina espírita é uma tarefa que enche o nosso coração de esperança e de alegria. O tema de hoje é de uma importância fundamental para a nossa jornada evolutiva e está no cerne dos ensinamentos de Jesus e também da moral espírita. Nós trouxemos para o nosso trabalho estudo e reflexão. O tema é hora de perdoar. Estamos passando por um momento sem igual da nossa humanidade. Período este que as Escrituras deram um nome de Apocalipse, cujo termo quer dizer revelação. Tudo aquilo que ficou escondido ou que foi omitido será para nós revelado. Até a nossa verdadeira personalidade, aquilo que internamente nós somos e escondemos, será-nos dado a oportunidade de revelarmos o que nós realmente somos. Lembremos que o diabo por 3 vezes tentou Jesus no deserto, como foi descrito no Evangelho de Mateus 4, parágrafo 1 ao 11. E das 3 vezes, na terceira tentativa, o tinhoso, mostrando a Jesus todos os reinos do mundo, os ofertou, em troca dele se ajoelhar e adorar o diabo. Jesus rejeitou todas as tentações, todas as 3, afirmando que ele adoraria somente ao nosso Senhor e Criador. Todos nós, espíritos de Deus, seremos um dia tentados, e assim seremos testados nos nossos diversos defeitos para a prova final de avaliação do nosso atual grau de evolução. O mal sempre usou e abusou dos nossos vícios e defeitos. Abusou da mentira, da ocultação e da enganação, para assim poder se sobrepor e prevalecer sobre o bem. Para confrontar e combater essa tática malévola, o nosso Criador, de quando em tempo, nos enviou seus profetas mensageiros para que as verdades nos fossem reveladas. Recordando as principais, nós tivemos Moisés com os 10 mandamentos, Jesus Cristo com o seu evangelho de amor e o Espiritismo, ou Consolador prometido. Estamos agora na fase apocalíptica da humanidade, que o próprio nome já diz que será a quarta revelação. Em cada uma dessas fases reveladoras, Deus permitiu que tomássemos conhecimento apenas das verdades que nós estávamos preparados e em condições de saber e receber, para poder compreender e aplicar. Na época de Moisés, 1400 anos antes de Cristo, aproximadamente, a humanidade, ainda por demais embrutecida, só respeitava o mais forte, ou aquilo que os subjugava e que lhes causava medo. Então, o Deus que se lhe apresentavam era um Deus forte, rigoroso, vingativo, que punia e castigava pelos erros e pelas desobediências. As leis
divinas eram apropriadas para o perfil daqueles habitantes daquela época. Como, por exemplo, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, ou também lembrando da lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Lei essa que estabelece a reciprocidade exata entre o crime e a pena, onde a punição que o infrator deve receber tem que ser idêntica ao mal, ao dano que ele causou à vítima. Os sacerdotes dos templos e os imperadores dos reinos afirmavam que tinham contato direto com aquele Deus, se apoderando assim da força e do poder que este seu Deus exercia sobre eles, para assim os dominar, subjugar e se fazer obedecer pelo seu povo. Era por temer, ou seja, ter medo de um Deus que castigas, que os fiéis se intitulavam como tementes a Deus. Seguiam o Deus mais por medo do que por amor e respeito. Jesus de Nazaré encarnou 14 séculos depois e trouxe gravado em seu sublime coração as escrituras do Evangelho do amor divino. Cristo, nosso Mestre, revelou todo o seu Evangelho de amor praticando e dando o exemplo de tudo aquilo que ele ensinava em suas pregações. Com isso, ele nos fez conhecer um Deus totalmente diferente do Deus que a humanidade da época era temente. Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Pregou sobre bondade, sobre caridade, paciência e tolerância e amor. Mas também pregou sobre o perdão, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. O Espiritismo é a terceira revelação. Jesus sabia que seu evangelho de amor tiraria o poder dos tiranos por não poderem fazer uso da força e do medo causado por aquele Deus que castiga. Então, para evitar essa perda de poder, os soberanos e os clérigos tentaram exterminar o cristianismo. Com isso, assassinaram indiscriminadamente centenas de milhares de cristãos por 3 séculos. Mas a força do Evangelho de Jesus foi tamanha que, mesmo 3 séculos após a crucificação de Jesus, existiam muito mais cristãos do que pagãos. E não restou aos tiranos outra alternativa do que destruir as escrituras cristãs, criando uma Bíblia adaptada que atendia ao cristianismo e ao paganismo. Jesus, já antevendo que isso iria acontecer, prometeu que quando chegasse a hora, que quando a humanidade estivesse mais evoluída e melhor preparada, ele enviaria um consolador que esclareceria todas essas coisas. E ele cumpriu sua promessa. Em meados de 1850, nos enviando o Espiritismo, que trouxe a correção do adultério que cometeram em seu Evangelho e ainda esclareceu o que havia ficado incompreendido. O Apocalipse, a quarta revelação, está em pleno curso nos nossos dias atuais, onde tudo o que foi omitido, que foi apagado ou que foi escondido, nos será revelado, principalmente nas áreas da ciência, da política e da religião, que são os 3 pilares
do milenar sistema de dominação, escravização e exploração de toda a humanidade. A parábola do joio e do trigo previu o que está acontecendo nos dias de hoje. O bem, representado na parábola pelo trigo, continua o seu crescimento e evoluindo de forma constante e serena. Nessa figuração da parábola, o mal, ali representado pelo joio, se mostra agressivo, confiante e buscando se sobrepor ao trigo, tentando subjugá-lo e dominá-lo. O joio, confiante de que será o vencedor, se expõe sem receio algum de ser identificado e acusado de suas más intenções. Há hoje uma identificação clara dos que transitam no bem, bem como daqueles que optaram por continuar caminhando no mal. No momento em que o fazendeiro divino der a ordem, o ceifador irá fazer a erradicação do joio deste nosso mundo, abrindo espaço para que a terra se torne um mundo de regeneração. Pelo fato das pessoas estarem expondo o que elas realmente são, a humanidade hoje está totalmente dividida em dois grandes grupos, vulgarmente ou popularmente classificada entre o bem e o mal. Se em qualquer um desses grupos nós questionarmos qualquer uma das pessoas que fazem parte desses dois grupos, seja do bem ou do mal, se questionarmos se ela faz parte do bem ou faz parte do mal, certamente ela responderá que o grupo dela é o do bem. Ninguém de nenhum dos dois grupos irá classificar que ela é ou que o grupo dela é o grupo do mal. E isso não se trata de uma aberração da humanidade. Não é que o grupo que ainda pratica o mal esteja mentindo quando eles afirmam estar do lado do bem para eles. Não é difícil entender que isso esteja ocorrendo, pois qualquer pessoa sempre acha que tudo o que ela faz é o que está certo. Todo mundo acha que está fazendo o certo. Consequentemente, se ela faz tudo o que ela acha certo, ela está do lado do bem. E assim sendo, ela entende que aqueles que fazem diferente dela são os que estão classificados no grupo do mal. Parece até um pouco esquisito isto que eu estou falando. Parece, né? Mas, se a gente prestar atenção nisso, nós constataremos que é real. Vejamos um exemplo claro de como isso acontece. Se perguntarmos para uma criança se ela quer brincar ou se ela quer trabalhar, com certeza a criança irá responder que ela quer brincar. Por outro lado, se nós perguntarmos para um adulto, um pai de família, se ele quer brincar ou se ele quer trabalhar, certamente ele vai responder que ele quer trabalhar. Agora vem a pergunta: por que a criança não respondeu que ela queria trabalhar? Porque ela ainda só conhece o que é brincar. E pela pouca vivência, ela ainda não se familiarizou com o trabalho. Os espíritos atingem o status de evoluído comumente por serem mais longevos, mais antigos. Por isso eles são mais evoluídos. Normalmente. Então, eles são mais evoluídos por terem já passado por muito mais reencarnações e terem tido a oportunidade
de conhecer muito mais do que espíritos mais jovens. Já os menos evoluídos quase sempre são espíritos de pouca idade, espíritos jovens que tiveram poucas encarnações, com menos chances de aprendizado. Todos sabemos que não se pode exigir de alguém e não se pode nem menos esperar de alguém aquilo que ela ainda não tem para dar. Como poderíamos, então, nessas condições, esperar que a criança escolhesse trabalhar ao invés de brincar? Se ela nunca trabalhou, não teve oportunidade de conhecer aquilo. Assim, o mesmo acontece com os espíritos jovens. Com essa explanação, fica claro que é natural que os dois grandes grupos se classifiquem como sendo do bem. Mas o que define qual é o grupo do bem, certamente é aquele grupo que for o mais virtuoso, o mais tolerante, o mais paciente, o mais respeitador. O que nos motivou, nos incentivou a desenvolver o tema de hoje, é hora de perdoar, é que esses dois grupos se rivalizaram a tal ponto que nutrem raiva, antipatia e até ódio por qualquer pessoa que faça parte do grupo adversário. Qualquer pessoa que faça parte do grupo adversário. Sem causar nenhum outro motivo, bastando ser do grupo adversário. Nossa modesta função nesse trabalho de hoje é alertar o grupo que a gente chama de mais virtuoso, que é ainda natural que o grupo oposto ou menos virtuoso nutrir ainda esses sentimentos ruins. Mas, ao contrário, o grupo mais virtuoso, que já teve mais oportunidade de aprender, tem por obrigação aplicar aquilo que já aprendeu, usar as suas virtudes, mesmo que ainda estejam pouco desenvolvidas. Então, é urgente que o grupo dos virtuosos, ou os bons, lancem mão de uma virtude chamada indulgência, cujo significado é compreensão, misericórdia, compaixão, clemência, tolerância, absolvição e, principalmente, perdão. Indulgência, segundo o Espiritismo, é a facilidade de tolerar e perdoar os erros alheios e também os próprios erros. Essa forma misericordiosa de aceitar que, por causa da idade espiritual, alguns erros ainda devemos considerar normais, ou ao menos considerar aceitáveis, a isso se dá o nome de indulgência. Mas essa convenção que fazemos para aqueles que ainda não obtiveram a maturidade naquele assunto por serem jovens, essa convenção é uma virtude. É uma virtude das mais importantes. E o nome dela é caridade. Caridade para com os pequeninos. E o nosso mestre diz: vinde a mim os pequeninos,
E muitos pensaram que eram crianças que ele estava querendo proteger. Não. Os pequeninos de Jesus são aqueles que ainda estão pouco evoluídos, aqueles ainda que praticam o mal, que praticam o ódio. São esses que precisam muito mais de Jesus, são esses que Jesus quer curar. Para as pessoas que já praticam algumas virtudes, que já transitam na senda do bem, eu peço que escutem o que eu tenho a lhes dizer. Irmãos, atenção, é hora de perdoar. O perdão não é um favor que nós fazemos para o outro, mas sim um ato de autocuidado e de libertação para quem perdoa. Então, nós não estamos fazendo bem para o outro quando estamos perdoando. Estamos fazendo bem para nós, porque nós estamos nos cuidando e nos libertando dos grilhões do ódio e da raiva. Mas por que eu estou falando de libertação para aquele que perdoa? Porque o ruim da clausura não são as grades de uma prisão física, pois essa clausura física dura no máximo enquanto nós estivermos encarnados. Aí ela acaba. A prisão ou a clausura mais terrível são as algemas do ressentimento, as algemas do orgulho e da mágoa, que irão nos reter e nos aprisionar pela vida espiritual eternamente. As obras de André Luiz mostram que o ressentimento, que a mágoa, criam prisões vibratórias. A mágoa e o ressentimento criam para nós prisões vibratórias que nos ligam ao nosso ofensor de forma doentia, dificultando assim o nosso progresso e a nossa evolução. Diz André que, ao perdoar, nós cortamos esses laços e restauramos o nosso equilíbrio energético, facilitando assim a vinda do amparo espiritual que vai impulsionar o nosso progresso, a nossa evolução. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, diz assim: o perdão é uma necessidade para interromper o ciclo de ódio e de vingança. A ofensa de hoje pode ser a oportunidade de resgate da dívida de ontem. O Espiritismo nos mostra a justiça de Deus. Se alguém nos ofende hoje, isso pode ser a colheita de uma semeadura anterior que nós fizemos, tanto nessa vida como em vidas passadas. O benfeitor Emmanuel também nos brinda, pelas bondosas mãos de Chico Xavier, dizendo que o perdão é o remédio mais eficaz contra os nossos desequilíbrios. A mágoa e o ódio, diz Emmanuel, são venenos que bebemos esperando que o outro morra. O perdão, muitas vezes, continua Emmanuel, é a cruz silenciosa que carregamos, suportando a ingratidão ou a ofensa sem revidar, transformando a dor em oração e em compaixão. Se queremos, irmãos, na próxima reencarnação,
habitar novamente o planeta Terra, que já estará na fase de mundo de regeneração, na nossa próxima encarnação, então nós temos o que chamamos de a urgência do agora. É hora de perdoar. O tempo é breve e a vida espiritual nos espera, está logo ali. Não levemos o pesado lixo de mágoas na bagagem da nossa alma. Imaginem como será o reencontro lá no plano espiritual. Como que vamos olhar nos olhos de quem nos ofendeu se nós ainda não o perdoamos? E como podemos olhar para ele e pedir perdão se nós também não soubemos dar o perdão? O perdão é a caridade moral mais difícil e por isso a mais meritória. A mais meritória. É a prova que o Mestre espera de todos nós para demonstrarmos o quanto que nós aprendemos na escola que ele construiu para nós nesse planeta, chamando Escola da Terra. Não podemos nos esquecer de também perdoar a nós mesmos. Perdoar não é só perdoar o outro, é entender que nós também erramos muito no passado, em outras vidas, erramos muito. Nós temos que aceitar a nossa imperfeição. Temos que continuar a nossa luta evolutiva. Carregarmos uma culpa excessiva para outras vidas, com certeza será um fardo inútil que estaremos levando. Temos que ter cuidado e prestar atenção nas rogações que nós fazemos diariamente. Quando oramos a oração do Pai Nosso, nós dizemos assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então nós estamos pedindo para não ser perdoados, porque nós também não estamos perdoando. E se nós não começarmos a perdoar, não seremos perdoados. Não há como pedir clemência e misericórdia a Deus sem que antes tenhamos a nossa própria misericórdia para com o nosso próximo. Esta é uma condição imposta e imutável do nosso próprio Mestre Jesus. Todo mundo deve estar se perguntando, mas como é que faz para pedir perdão? Como é que nós devemos fazer ao praticar o pedido de perdão? Primeiro, lembremos que perdoar não é apenas esquecer. Ah, eu já esqueci, passou. Isso não é perdoar. Porque esquecer o fato é algo momentâneo, que um dia nós iremos relembrar. Então, só esquecer, um dia nós vamos relembrar. E ao relembrar, vai voltar a mágoa. Então, o perdão que a gente disse que existia já não vai existir mais. O perdão verdadeiro é neutralizar a dor e o desejo de vingança. Isso é perdoar. Neutralizar a dor e neutralizar o desejo de vingança que aquele fato gerou. Precisamos perdoar de coração e desejar a paz e o bem daquele que nos ofendeu, que nos feriu. Precisamos perdoar de coração e desejar paz e bem para aquele nosso, entre aspas, inimigo. Meu mentor,
me passou uma técnica que eu vou compartilhar aqui agora. Ele deu o nome de A Técnica do Amor para Perdoar. Obrigado, mentor. Diz o meu mentor. Enxerguem, antes de mais nada, o espírito e não a personalidade que ele encarna. Eu, Heitor, sou a personalidade do espírito HC 1353/XYZ. Ele está nos orientando para que a gente enxergue o espírito e não o personagem, porque cada um de nós somos como que atores participando de uma peça nesse planeta. Numa outra vida nós vamos ser atores participando de uma outra peça, mas o espírito é o mesmo. Então o espírito é o ator praticando o personagem em cada encarnação. Ficou claro? Então ele diz: enxergar o espírito e não a personalidade que ele encarna. Entender que o adversário agressor é um espírito jovem, ou um espírito imaturo, ou então um doente moral. Portanto, ele é um necessitado de luz e de orientação. Diz ele ainda: agradecer sempre a lição. Toda dor ou desavença traz algum ensinamento. Então, agradeça a oportunidade de exercitar e desenvolver a paciência, a humildade e a fé. E ele finaliza dizendo assim: orar pelo ofensor. Mas não com os lábios, recitando, Pai Nosso, está no céu, santificado. Não orar com os lábios, mas sim com o coração. E pedir que Jesus te ampare, te dê forças e te ilumine neste seu perdão. O perdão é o caminho para a paz interior. É uma condição indispensável para que nós consigamos um dia amar o próximo, que Jesus nos legou como sendo a segunda lei maior. A primeira é amar a Deus, a segunda é amar ao próximo. Agora que nós conhecemos a necessidade de perdoar, nós conhecemos a técnica do perdão, eu convido a todos. Vamos fazer um exercício mental agora. Vamos nessa? Ok? Então, eu peço a todos que se concentrem. Por favor, fechemos os olhos. Peçamos ao nosso anjo da guarda que nos leve em pensamento até o nosso amado Mestre Jesus. Respiremos 3 vezes. Aspire. Expire. Aspire. Expire. Aspire. Expire. E agora, mais amparados por Jesus e pelo nosso anjo da guarda, e também com a mente e o corpo mais relaxado, pensemos naquela pessoa que nós dizemos que ela não merece o perdão pelo que fez. Aquela pessoa que jamais imaginamos que um dia iríamos perdoar. Pensemos no nome e no sobrenome dela. E nesse momento, tome a decisão íntima, no silêncio do seu coração,
de se libertar dessa prisão. Diga em pensamento: eu, Heitor, perdoo fulano de tal e me perdoo também. E a partir de hoje, a paz de Jesus Cristo reine para sempre entre nós dois. Respiremos. Aspire, respire. Aspire, respire. Aspire, respire. Mantenhamos ainda elevado o nosso pensamento e agradeçamos a Deus por mais essa lição e oportunidade. Peçamos a Jesus que nos abençoe e que nos fortaleça na prática do bem e do perdão. Que a inspiração do alto nos guie nesse trabalho de amor e que cada uma das palavras ditas aqui hoje seja uma semente de paz e de perdão nos corações dos nossos irmãos. Eu, Heitor, agradeço a confiança em mim depositada. Coloco-me à disposição para o diálogo de aprimoramento com quem quer que seja. Sigamos todos nós, de agora em diante, avante, com fé, com caridade, com perdão, na seara do Cristo. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Graças a Deus.